Cláudio Rezende. Alô, Rezende. Alô, Rubem Júnior. Boa noite a você, a quem nos acompanha também aqui no apito final da Itatiaia. Edição de sábado. Amanhã, hein? Tá chegando a hora desse grande clássico do futebol brasileiro. E que rivalidade, hein? Entre Galo e Flamengo. Mineirão, no primeiro turno, o Atlético, estreando no Campeonato Brasileiro, foi ao Maracanã e desbancou o todo-poderoso Flamengo, atual campeão brasileiro. E agora o Atlético precisa dar uma resposta após 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O último treino aconteceu pela manhã na cidade do Galo. E o técnico Sampaoli, pelo que a gente pôde apurar, testou algumas formações. Durante a semana, há uma tendência para mudanças de peças. O Sampaoli normalmente já costuma fazer algumas alterações no time e principalmente após um jogo ruim que o Atlético teve contra o Palmeiras na derrota na última rodada em São Paulo. Mas alguns jogadores sendo criticados. Por exemplo, o goleiro Everson, que é o nosso convidado aqui na Itatiaia. Goleiro Everson, para destacar o seguinte: começando o retorno do campeonato, pega o Flamengo. Cada jogo vale 3 pontos. Mas esse com um sabor especial, concorda, Everson? Todos os jogos são importantes, todos os jogos valem 3 pontos, mas tem aqueles jogos que são tratados como especiais, são aqueles duelos que no meio do campeonato ou ali faltando um terço para o final do campeonato, são duelos especiais de 2 equipes que com certeza vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo com certeza do Flamengo é um jogo especial pelos últimos jogos que a gente vem passando, né, não conquistando a vitória. Então com certeza trata-se sim de um jogo muito especial para que a gente possa, lógico, respeitando a equipe do Flamengo, buscar a nossa vitória, para que a gente possa retomar aquele caminho de vitórias dentro da competição, que a gente sabe que é de suma importância para que a gente possa, lá no final, estar brigando pelo título e, com fé em Deus, realizar esse sonho de ser campeão com a camisa do Atlético. Everson, você vem sendo um dos principais alvos de críticas por parte da torcida do Atlético. Em algumas bolas que seriam defensáveis em gols dos adversários. Como que você avalia essa situação? As críticas são justas? A responsabilidade dos gols tomados vai ser sempre o primeiro do goleiro, né? Eu sou o último ali a poder defender, a poder tentar salvar a meta do Atlético. Nunca vou fugir da minha responsabilidade. Se tiver 2, 3 ali contra mim, eu vou procurar dar meu máximo para procurar ajudar o Atlético. Então, a responsabilidade, ela sempre no final, ela acaba sendo maior do goleiro. Eu não fujo da minha responsabilidade. Mas como eu frisei antes, é a gente continuar trabalhando, continuar focado. Estamos bem na competição ainda, com uma rodada a menos, onde a gente pode buscar 3 pontos. Então cabe a nós a trabalhar, conversar para que a gente possa diminuir essa margem de erro. A gente possa voltar a não tomar gols, que com certeza não tomando gols, a gente tem uma equipe qualificada, um ataque qualificado, que pode ajudar a gente lá na frente, no decorrer dos jogos da competição. Como que o Atlético pode atingir uma estabilidade defensiva, sendo uma equipe que ataca com muitos jogadores e tem essa característica bem marcante no trabalho do Sampaoli, um time agressivo? A gente tem essa forma de jogar nossa que não vai mudar. O professor Sampaoli, em todas as equipes que ele passou, ele tem essa metodologia de trabalho, onde a gente sempre está disposto mais a atacar e sempre a gente está resguardado ali atrás. E, infelizmente, esse jogo contra o Palmeiras, no nosso esquema tático, a gente tinha uma formação para a defesa, mas infelizmente nos 2 gols que a gente acabou tomando, a gente não estava ali num posicionamento para tirar o contra-ataque e acabamos tomando 2 contra-ataques de uma equipe veloz, onde veio 2 jogadores, chegaram na cara do gol, conseguiram tocar um para o outro e acabou ficando difícil para fazer a defesa, mas é uma forma de jogo nossa, onde a gente não vai abrir mão dela, mas a gente tem que se resguardar um pouquinho mais ali para que a gente possa diminuir essa margem de erro e de dar contra-ataques para a equipe adversárias. Tá aí o goleiro Everson conosco aqui na Itatiaia no apito final. Ele falou em nome da HS Autopeças. Tá chegando o fim do ano, hein? É hora de revisar o seu carro. E você sabia que o jeito mais barato e seguro de fazer revisão do seu carro é comprando peças na HS? Para HS Autopeças o assunto é sério e você também economiza tendo a garantia da loja mais escolhida por mecânicos em BH. Se você é taxista, motorista de aplicativo, tem preço diferenciado, hein? Em todas as peças. É só passar na HS, que fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 1213, no bairro Glória. Pode ligar também, mandar o WhatsApp no 3474-0022. 3474-0022. Seu carro foi para revisão? A HS é a solução.
Atlético para pegar o Flamengo, o goleiro Everson vem sendo criticado, mas a tendência é de que ele permaneça no time, assim como o lateral Guga. O Guga, essa semana, teve uma conversa com alguns membros da diretoria de torcidas organizadas do Atlético. Todo mundo consciente aí no grupo que o momento é de reação, é de algo a mais para esse jogo contra o Flamengo, que tem hoje o principal elenco do futebol brasileiro. Mas é confronto direto e o Galo pode se superar, por que não? O atacante Eduardo Vargas, que é o mais novo reforço do Atlético, desembarcou hoje no meio da tarde em Confins e já agora inicia exames médicos para assinar contrato. Daqui a pouco eu volto com mais do Atlético, com possibilidades de mudanças. Pode aparecer 3 zagueiros, quem sabe o Gabriel ou o Igor Rabelo, saindo algum jogador ali do ataque para ter um time mais veloz e também com a preocupação defensiva do Flamengo, com muitos jogadores decisivos. Daqui a pouco a gente fala mais do Galo aqui no Apito Final. Tá combinado sim, Cláudio Rezende. Agora são 11 horas e 25 minutos na Rádio de Minas. As informações do adversário. Detalhes do Flamengo com Thiago Reis. Um abraço, Thiago. Um abraço pra você, boa noite pra quem se liga na Itatiaia ouvindo com a gente o Apito Final. Estamos chegando pra falar do Flamengo, que amanhã faz esse grande jogo contra o Atlético. O Mengão tem uma baita novidade, o Gabigol. Gabriel Barbosa, depois de mais de um mês afastado por uma lesão, está de volta ao Flamengo. Relacionado, viajou com a delegação e está concentrado neste momento no Hotel Ouro Minas, delegação do Flamengo, que chegou a Belo Horizonte já no início da noite de hoje. O técnico Domenech Torrent tem que pensar no desgaste da equipe. O Flamengo teve um jogo duro no meio de semana contra o Atlético Paranaense e agora também vem de derrota no Brasileiro para o São Paulo. Por isso, fica a expectativa para saber a escalação, se vai poupar alguém, se vai com todo mundo. Vejamos o que faz o técnico Domenech Torrent. Vamos ao provável Flamengo para o compromisso de amanhã diante do Atlético. É clássico, briga bonita na parte de cima da tabela. O Mengão, hein? Tem Hugo no gol. Bom goleiro, jovem Hugo, da base do Flamengo. Isla, a zaga muito jovem, com Tuller, Natan. E ainda o Felipe Luiz na lateral esquerda. William Arão e Gerson, os dois volantes, com o Thiago Maia fechando uma trinca no meio campo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Todo cuidado com o Pedro, hein? Tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. O artilheiro Pedro estará no Mineirão. Também Gabigol. Vejamos se será opção mesmo somente para o segundo tempo. O Gabriel Barbosa no banco do Flamengo. São detalhes da equipe rubro-negra, hein? O Mengão aqui dentro do Apito Final. Repórter Thiago Reis. Tá falado, Thiago Reis. Agora são 11h27 e eu chamo pra roda o comentarista de todas as noites do Apito Final da Itatiaia, Alexandre Simões, para falar sobre esse jogo. Um jogo muito importante, o Atlético que venceu na ida no Maracanã. E a partida de amanhã, Simões, para você, pode ter o mesmo efeito do jogo do primeiro turno? Boa noite. Olha, Rubens, eu acredito que sim, e inclusive São Paulo e sua comissão técnica devem estar apostando nisso. Um abraço a você, aos ouvintes do Apito Final. Claro, a parte técnica, a parte física são as mais importantes no futebol, mas o psicológico também entra em campo. Não há como negar. Aquela vitória sobre o Flamengo na primeira rodada no Maracanã, o time apontado como favorito ao título, e ainda o é, mas o atual campeão brasileiro, o melhor elenco do país, aquilo deu moral ao Atlético. Por mais que tenha sofrido aquelas derrotas para Botafogo, para Internacional, principalmente para o time carioca, uma derrota injusta e inexplicável, mas de toda forma o Atlético ganhou confiança com aquela vitória sobre o Flamengo. Nos últimos jogos, e já são 4 sem vencer, a gente percebe que o time do Atlético está muito pobre no aspecto psicológico, se perde demais em campo, são muitos erros individuais que estão custando pontos. Uma vitória sobre o Flamengo amanhã no Mineirão, o grande clássico interestadual do Atlético, uma partida com muita história, os dois times brigando pela ponta da tabela, acredito que dará muita força psicológica ao Galo, principalmente neste momento que a pressão aumenta mais ainda com a vitória do São Paulo agora à noite sobre o Goiás. O tricolor não jogou nada, mas venceu, ultrapassou o Galo na tabela, tem um jogo a menos, então quer dizer, o fator psicológico será fundamental para o Atlético na sua busca pelo título.
que se vencer o Flamengo amanhã no Mineirão, fica mais forte neste aspecto. Um abraço, Rubens. Daqui a pouco a gente volta falando do Cruzeiro aqui no Apito Final. Para você também, Alexandre Simões. Agora são 11h30. É o Apito Final pela Itatiaia. Um rápido intervalo e na volta